Olá pessoal, bem-vindo a mais um LESA, solução da Escola Sabatinal de Vídeo aqui no YouTube e bem-vindo mais uma vez na nossa 7ª semana deste trimestre, que é o 4º trimestre de 2016, que falamos do livro de Jó. Estamos falando já há 6 semanas, nós estamos na 7ª do livro de Jó e estamos falando especificamente esta semana sobre castigo retributivo. Castigo que vem porque você descumpriu alguma ordem, alguma lei, certo? E nós temos o nosso verso temático da semana, que está no capítulo 11 do livro de Jó, no verso 7. Você consegue desvendar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites daquele que é o Todo-Poderoso? Ok? Então, conseguiria você descobrir os mistérios de Deus? Ou descobrir até onde vai o seu limite, o seu poder, o seu alcance? Conseguiria você, apenas um humano, fazer isso? Bem, e vamos continuar então, a gente estava estudando sobre agora o que Bildad falou ontem, vamos ver sobre o que vamos falar hoje. Então a gente vai começar com uma leitura de algumas passagens. A gente vai abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 11, no verso 7. Então vamos começar. A gente vai ler do verso 7 ao verso 9, ok? Só se você não acompanhou, Jó capítulo 11, verso 7 a 9. Porventura desvendará os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Certo? Então aqui falando sobre o nosso verso temático da semana, porventura, e também falando da grandeza de Deus, a continuação dos versos. Bem, e agora a gente também vai ler Isaías, certo? Livro de Isaías, capítulo 40, verso 12. Então, Isaías 40, vamos achar aqui, verso 12 até o verso 14. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem colheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Certo? Aqui está falando assim, como é Deus? Então, aquela pergunta que todo cristão faz, né, que está aqui em Isaías. Quem criou Deus? Deus criou todas as coisas. Quem criou Deus? Deus não teve alguém que criar. Você conhece alguém que é maior que Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Acabou, é o fim. Ele é o alfa, que é o primeiro. Ele é o ômega, onde termina. Onde tudo começa, onde tudo termina. É Ele. Certo? Então, você tem ali o que verdade está expressa nestes versos. Por que devemos sempre nos lembrar dessa passagem e vamos assinalar as alternativas corretas. Para variar, a lição desse trimestre está trazendo muitas coisas com alternativas. É difícil de ficar fazendo aqui no vídeo para vocês, mas vamos continuar tentando, certo? A gente tem a primeira afirmação aqui. Deus e seus mistérios estão além da compreensão humana. Precisamos ter a consciência de que somos pequenos e limitados diante de Deus. Ok, não tem muita discussão aqui para se fazer. Ok, essa está correta. Alternativa B. Deus é eterno e nós somos transitórios. Um dia seremos eternos como Deus e também oniscientes. Não. A gente vai um dia ser eterno, aqueles que ficarem para o juízo final, aqueles que forem fiéis a Ele e tudo mais, que forem ressuscitados e forem para o céu, mas ninguém vai ser onisciente. A gente vai ter, inclusive, estude Apocalipse, a gente vai ter os 1000 anos para entender por que as pessoas que a gente conhecia também, e outras pessoas também, não foram salvas, ou recusaram a salvação. A gente vai ter esse tempo para entender por que essas pessoas não foram salvas. Então, a gente não vai ser onisciente, a gente vai estudar pra caramba lá no céu ainda para aprender muita coisa que a gente não conhece hoje. Vamos lá, alternativa C. Se nos esforçarmos, poderemos conhecer todos os segredos de Deus e merecer um pouco de sua honra. Ok, alternativa satânica. Ok, vamos apelidar a alternativa C de alternativa de Satanás, porque é como ele pensava. Alternativa D. Deus é todo-poderoso, mas somos imperfeitos. Isso torna impossível a superação das nossas dificuldades. Olha,
Se você modificar essa alternativa, dá. Porque isso torna impossível a superação das nossas dificuldades, daquelas que a gente tem um fardo muito grande, que a gente sente que não vai conseguir, e aí Deus vem e faz a gente suportar além do que nós conseguiríamos pela nossa própria condição. Eu conseguiria fazer a alternativa D se encaixar, mas assim, do jeito que ela está escrita aqui no comando da lição, não está correta. Deus é todo poderoso, mas somos imperfeitos. Até então, ok. Isso torna impossível a superação das nossas dificuldades. Porque dificuldade é muito abrangente, dificuldade é qualquer coisa. Você tem dificuldade de amarrar o sapato? Você consegue amarrar o sapato. Entendeu? Isso não é impossível para você. E faz assim, que torna impossível de superar as suas dificuldades, não diz assim se seria possível com a presença de Deus. Então essa alternativa está muito estranha, eu considero ela errada, tá? Por esse motivo. Daria para fazer ela certa, daria para colocar ela como errada. Daria para colocar as duas coisas, dependendo por que ângulo você enxerga. Mas vamos ficar só com a A, ok? Que fala sobre como nós somos pecadores, Deus está muito além da nossa própria compreensão. Tá bom? Há muita coisa sobre Deus que não conhecemos e apesar de todos os nossos esforços para perscrutá-lo, ou seja, para desvendá-lo, vamos tirar a palavra difícil, por nós mesmos, ainda continuaremos conhecendo bem somente um pouco. Um dos filósofos mais famosos do século XX, o falecido Richard Rorty, basicamente argumentou que nunca compreenderemos no futuro a realidade e a verdade que é, portanto devemos desistir de tentar entendê-las. E já que você nunca vai entender, desiste de entender, aceita, né? Isso poderia ser tido como fé. Vamos ver como isso vai ser abordado aqui. Em vez de tentar compreender a realidade, argumentou Rorty, tudo o que devemos fazer é tentar lutar com ela. É impressionante que em 2.600 anos de tradição filosófica ocidental culmine nesta expressão de derrota. Se toda a nossa busca e investigação tem nos deixado nas trevas quando a natureza da realidade em que vivemos, será que podemos, mediante o estudo, compreender o Criador? Aquele que primeiramente criou a realidade e por isso é muito maior do que ela? Rorty essencialmente confirmou o que acabamos de ler no discurso de Zofar, como parte de um argumento errôneo contra Jó. Então vamos ler agora Jó capítulo 11, versos 1 até versos 20. 11, 1 a 20. Quer dizer que a gente vai passar pelo texto que a gente leu agora há pouco. Não sei porque a gente não leu antes nesse caso. Jó, capítulo 11, é difícil de achar capítulo 11 de Jó, 1 até 20, é o capítulo 11 inteiro. Enquanto isso, o que está correto na fala de Zofar? O que há de errado com o seu argumento? Então temos aqui de novo vários amigos de Jó essa semana falando, já tivemos o Bildad, tivemos falando um pouco sobre Elifaz, e agora vamos falar de Zofar. Então respondeu Zofar ao Amanita, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Palavrório, hein? Acaso tem razão, tagarela? Será o caso de tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpa aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é muito multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da tua iniquidade. Porventura desvendará os arcanos de Deus ou penetrarás a perfeição do seu Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo? O que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama de juízo. Quem poderá impedir? Se ele conhece os homens vãos e sem esforço vê iniquidade, mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o teu coração e entenderes as tuas mãos para Deus, e estenderes as tuas mãos para Deus, e se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás os teus sofrimentos, e deles só terá lembrança como as águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como a manhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás de redor e dominarás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará,
e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua herança será o render do Espírito. Certo? Então, vamos lá. O que está correto na fala de Zofar? O que há de errado com o seu argumento? Bem, assim, o que pode estar correto na linguagem do que Zofar fala é que Zofar, ele fala o tamanho de Deus, ele fala o tamanho de todo o poder de Deus, a imensidão do seu conhecimento, então até aí ok, tudo correto, tudo muito bem. Mas o problema é que Zofar parece focar no mesmo que parece que Bildad também falava, essa teoria da prosperidade, de que se você for fiel, então tudo será maravilha, você não terá sombras na sua vida, se tiver, mas será como amanhã, que é um pouquinho de sol, mas o sol está ali despontando, tudo bem, tudo maravilhoso, que os sofrimentos sempre serão coisinhas muito pequenas e passageiras. Ele está errado se você imaginar que ele estava falando, provavelmente Zofar, referindo ao tempo de vida na Terra. Se você pensar isso no plano eterno, aquele que é fiel a Deus, o sofrimento dele, por mais que ele tenha uma sofrida 100% dura, uma vida sofrida assim, 70, 80 anos aqui na Terra, e depois ele vai ter a eternidade para viver com Deus, vai ser curto esse período, então será realmente como amanhã, estaria certo. Mas se você focar assim, nos 80, 90, sei lá, anos que você vai viver nessa Terra e falar que os seus problemas serão como pequenas trevas, mas vai ser tudo como amanhã. O sol está ali, a luz está ali, você não estará em sofrimento permanente, você não tem essa promessa. A gente falou disso ontem. Então, nesse ponto, fica uma teoria meio da prosperidade. Aquele que é fiel a Deus não sofre, aquele que é fiel a Deus ganha, aquele que é fiel a Deus, ele é abastado. E não necessariamente não tem essa promessa na Bíblia, não tem lugar nenhum. Se você for ver também, muito se falou na Bíblia também sobre riqueza e sobre a dificuldade dos ricos, porque as tentações são muitas, então nem sempre ser abastado é bom, nem sempre. Pode ser bom para alguns propósitos, mas é muito fácil se perder. Há de ser uma pessoa muito focada e muito fiel a Deus para se manter firme na fé, mesmo tendo muitos prazeres nesse mundo, certo? Porque rico não precisa ser necessariamente pessoa rica de dinheiro só. Bem, então nós temos aí um pouco sobre o que Zofar falou. Você não precisa concordar comigo, ok? Eu esqueço de falar isso muitas vezes. Você tem a sua própria opinião, tá bom? Bem, vamos lá. É muito difícil entender como alguém pode ou pôde ir até um homem que estava sofrendo, como Jó, e dizer a ele basicamente: você está recebendo o que merece. Na verdade, você está recebendo menos do que merece. O pior é que Zofar estava fazendo isso, assim como os outros amigos, numa tentativa também de defender o bom caráter de Deus. Então nós temos aí, na verdade, então a lição focou no fato de que, como ele falou, que Deus até esquece um pouco essa iniquidade, você deve receber mais juízo do que isso. Eu não sei se eu concordo que isso seja o ponto que está errado no discurso de Zofar, porque eu realmente acredito que a gente merece receber muito mais castigo do que isso. A questão é que Deus é a justiça e a graça, a misericórdia. Ele é as duas coisas em uma. Se Deus fosse só um lado, entendeu? Se fosse dessa forma, como também se colocam várias vezes nos casos da mitologia grega, que é uma das mais conhecidas, você vai ver isso aí, que eles separam, eles tentam separar. Isso é uma bagunça, uma zonificação total, mas eles separam um pouco assim, a parte mais pura da justiça, a malícia, certo? Eles separam essas coisas da personalidade. Só que a bondade de Deus está tanto na bondade de ser justo para proteger aqueles que seguem a justiça e os bons caminhos, quanto na bondade de amar a todos e querer que todos se arrependam do mal que fizeram, ok? Não se arrependam de ter desobedecido, se arrependam de ter cometido coisas ruins, o mal. No caso de Deus é irrelevante você pensar nisso, mas eu quero você, quem sabe que esteja assistindo esse vídeo, que não tem essa visão clara ainda de Deus, que você entenda que Deus não é um Deus punitivo para aqueles que o desobedecem, é um Deus punitivo para aqueles que fazem o mal. Aí depois a gente analisa a lei de Deus, aí você descobre se você acha que a lei de Deus é boa ou não. Entendeu? Essa é a questão. Deus pune o mal. A questão é que quem já estuda sabe que o mal e o que está fora da lei de Deus é uma coisa só. Está na lei de Deus é bom. Bem, pessoal, acho que esse foi o estudo de hoje.
Muito obrigado pela sua paciência, porque eu falei demais de novo. Muito obrigado por tudo. Se puder se inscrever no canal se não tiver inscrito, se puder deixar o seu pois é aí, eu agradeço demais se você puder deixar o seu pois é no vídeo. Ajuda bastante estatisticamente, aparece um pouco o vídeo para outras pessoas. E se você puder compartilhar nas suas redes, WhatsApp e tudo mais, eu te agradeço demais, porque é legal ter a propagação desse vídeo para que mais pessoas possam ter esse estudo diário chegando até elas, tá bom? Muito obrigado por tudo então, e eu não sei se eu falei que hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, e não se esqueça do ano bíblico, que é o livro de Atos, capítulo 4 ao capítulo 6, ok? Atos 4 até o 6. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, te vejo amanhã, tchau, tchau!